Bom, e o assunto continua sendo eleição municipal, né? As eleições estão se aproximando, a campanha já está na rua, né? Ou a pré-campanha, essas articulações todas, esse se encontra com aquele chama aquela de volta e a coisa vai andando, né? O presidente Lula afirmou que jamais tentaria convencer a pré-candidata do PSB, que quer ter o Datena como vice, Tabata Amaral, a desistir da candidatura dela à prefeitura em benefício do candidato do presidente Guilherme Boulos. Isso porque o vice-presidente Geraldo Alckmin já demonstrou apoio à candidatura de Tabata em São Paulo, inclusive participando do lançamento da candidatura dela, como a Bia acabou de nos contar. A reportagem é da Letícia Miyamoto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que vai apoiar a deputada federal Tabata Amaral em um eventual segundo turno nas eleições municipais de São Paulo, desde que o adversário não seja Guilherme Boulos. Nesta terça-feira, em entrevista a uma rádio do Recife, Lula reforçou o apoio ao candidato do PSOL, mas destacou que, neste momento, o mais importante é derrotar o bolsonarismo na capital paulista, que, segundo ele, é representado pela chapa do atual prefeito Ricardo Nunes. Mas o que nós precisamos é derrotar o bolsonarismo na cidade de São Paulo. Ele já está mais do que provado, ele não sabe fazer política civilizada. Ele é um estimulador do ódio, ele é um estimulador da mentira. Ou seja, ele vive contando mentira, sabe, através das fake news, 24 horas por dia. Ou seja, não há uma coisa que tenha substância no que ele fala, é sempre bobagem, é sempre desaforo, é sempre ofensa. Quem tem responsabilidade não pode entrar nesse jogo. Ainda no início do ano, Lula foi o principal intermediador para que Marta Suplicy deixasse o posto de secretária de Relações Internacionais na gestão municipal para ser vice na chapa de Boulos. A ex-prefeita de São Paulo era considerada a conselheira política de Nunes, que na época admitiu ter ficado chateado com a notícia. Na semana passada, Lula já havia dito que a disputa paulistana será uma confrontação direta entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e a atual gestão. As eleições municipais de 2024 serão realizadas no dia 6 de outubro. Já um eventual segundo turno deve ocorrer no último domingo do mês. De acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral, cerca de 152 milhões de eleitores devem ir às urnas para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Durante a entrevista, Lula também negou que tenha oferecido um ministério no governo para tentar tirar Tabata Amaral da disputa em São Paulo. Nos bastidores, havia a informação de que aliados do presidente discutiam a possibilidade de convidar a deputada para assumir o Ministério de Ciência e Tecnologia. Ainda de acordo com o presidente Lula, só haverá divergência de fato caso exista um segundo turno entre Tabata Amaral e Guilherme Boulos. Bom, Amanda, o presidente tem deixado muito claro, sempre que perguntado sobre a eleição em São Paulo, que para ele se trata de uma eleição nacional. PT contra Bolsonaro, Lula contra Bolsonaro, para ele não há discussão. Ele reafirmou isso na entrevista ao colega lá do Recife, dizendo que as forças que ele considera progressistas devem estar unidas para derrotar o bolsonarismo em São Paulo, representado pela candidatura do Ricardo Nunes. Partindo dessa premissa, faz diferença ter no primeiro turno Boulos e Tabata? Era melhor ter só uma candidatura desse polo governista em São Paulo? Claro que sim, Colombo. Embora todas as fontes oficialmente neguem que tenha havido uma tentativa do Lula de tirar ou de convencer Tabata Amaral a desistir da campanha, aliás, a própria deputada nega, né? Os seus assessores mais próximos dizem não houve nenhum convite à Tabata, não houve nenhum emissário que tenha sugerido à Tabata que largasse, que desistisse da candidatura. O presidente Lula se pronunciou ontem nas redes sociais, acho que 2 vezes. Primeiro para dizer que um jantar que ele teve com João Campos, que é prefeito do Recife, é namorado da deputada, não teve nada a ver com política, foi em homenagem à relação que ele construiu com seu avô, Miguel Arraes, depois com seu pai, Eduardo Campos. Mesmo assim, esse
esse burburinho continuou nos bastidores ontem. A própria Tabata veio a público nas redes sociais para negar que fosse desistir da sua candidatura e para dizer que tinha atuado próximo ao governo, uma série de projetos de educação, que apoiava o presidente Lula, mas que seguiria na disputa pela Prefeitura de São Paulo. E falando com aliados próximos à Tabata, eu até perguntei, olha, interessaria, por exemplo, ao PSB, que é o partido dela, assumir o Ministério da Ciência e Tecnologia, que seria a pasta ofertada, e me disseram, olha, sem a Tabata na disputa, o primeiro turno viraria um segundo turno justamente por esse motivo que você aponta, Colombo. Viraria uma disputa entre Boulos e Nunes, totalmente polarizada, sem uma terceira via, que é o que Tabata pretende ser. Portanto, a permanência nela da disputa seria indispensável. E de onde vem também todos esses comentários acerca do que seria essa aposta do Lula, né, em tentar, essa ofensiva, em tentar fazê-la desistir? Porque foi o mesmo comportamento que ele teve para o governo de São Paulo. Primeiro, o próprio Guilherme Boulos desistiu com a condição de disputar o governo de São Paulo em 2022, com a condição de que ele seria candidato à prefeitura com o apoio do PT, o que de fato se consumou, se consolidou, e o próprio Márcio França, que era outro ali no páreo, que poderia representar uma alternativa à polarização entre PT e os republicanos, ou o governo Bolsonaro, né, representado pelo Tarcísio de Freitas, que acabou ganhando, e de fato ele desistiu mais ou menos lá para junho e julho. Então, temos de novo esse quadro, por enquanto não haverá desistência, a Tabata fica, todos os interessados na disputa, ela tem um apoio de Alckmin, mas talvez não seja um apoio tão incisivo, contundente, no sentido de que ele vai colocar, né, a sola de sapato, gastar a sola de sapato, como ele gosta de dizer, colocar o pé na rua em campanha a favor dela, até porque é vice do Lula, mas temos aí essa figura que, por enquanto, permanece, sim, na disputa, e é interessante, é importante que haja uma candidatura feminina, uma candidatura que represente uma alternativa à polarização. Olha, a Tabata já tem até apelido aqui nos bastidores de Brasília, a candidatura da paleta de chuchu. Ela propõe uma terceira via, aí de centro-esquerda, né? E tenta, vamos dizer assim, capturar parte dos votos de Guilherme Boulos. Se a estratégia vai ter sucesso, vamos ver. Eu duvido um pouco, talvez aí o Datena, né, seja esse recurso para tentar alcançar um público maior, especialmente nas classes mais baixas. O Datena deixou isso muito claro na expressão aí, na manifestação pública dele no fim de semana. Ele disse que ele é a audiência, que ele tem muita audiência. Então, eles estão apostando nesta audiência do Datena como comunicador para atrair esse voto. O Lula, ele está numa estratégia de polarização. Por isso que ele tenta nacionalizar, por isso que ele fala em bolsonarismo. Mas a candidatura do Nunes não tem nada de bolsonarista. No máximo vai ter ali, como vice, a indicação de alguém do Valdemar, do PL do Valdemar, com a bênção do Bolsonaro, para capturar esses votos da direita. Mas o Nunes fez um governo e faz um governo de centro. Tanto é que tinha aí a Marta Suplicy como secretária, a Marta que agora vai ser a vice de Guilherme Boulos. Então, essa é a dificuldade de Boulos, da candidatura do Boulos, do PT, do PSOL, da turma da esquerda. Por quê? Porque eles tentam polarizar, tentam colocar o Nunes neste canto, né, no canto aí da extrema-direita, né, dos fascistas, etc. E tal. Só que isso é impossível, porque nem a trajetória do Nunes confirma isso e nem a atual gestão pode respaldar qualquer tipo de alegação. Então essa vai ser uma estratégia constante, tentar nacionalizar para tentar polarizar. E só para terminar, eu já vi o Lula no passado também querendo acabar com o DEM, exterminar o DEM. Então assim, a gente precisa ter claro o seguinte, a política e na política cabem todos. E se tem bolsonarista é porque tem eleitor. Se o eleitor se identifica com um determinado candidato, você não pode calar o eleitor, você não pode silenciar o eleitor e tirar essa chance do eleitor de escolher o seu representante, seja ele quem for. A política é a arena democrática e republicana para se debater as ideias. As melhores ideias vencem. Esse deve ser realmente o debate sério e real que nós precisamos ter nesta e em qualquer eleição.